Soccer. Por que tu, Estados Unidos? Por que tu falas soccer? Se a origem do termo é futebol. Buenas, gurizada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou administrador da página Central das Transferências lá no Instagram. Quem quiser seguir, vai lá seguir. E hoje eu tô aqui para contar a história do porquê que os Estados Unidos chamam o futebol de soccer e não de futebol. E será que a culpa é deles mesmo? Então, vamos entender isso. Let's go pro tema do vídeo. Para explicar isso, a gente vai ter que voltar lá para a era vitoriana, lá no século XIX, em que o futebol foi criado. Depois de muitas tentativas e muitos jogos entre as próprias universidades inglesas, o futebol resolveu ser oficializado no ano de 1863 em Londres, na Inglaterra. Neste ano, eles criaram a FA, Football Association, que existe até os dias de hoje. Então, se tu acompanha o futebol inglês, tu conhece a FA Cup e até o próprio símbolo da Federação Inglesa, que tem FA no nome até hoje em dia. Então, houve a formalização do futebol, que era somente um jogo jogado entre as universidades, que eles não tinham tantas regras. Nos anos anteriores, eles tentaram formalizar algumas regras, oficializar a partir de códigos. Os mais conhecidos são o Código de Cambridge e o Código de Sheffield. Porém, foi somente em 1863, com a criação da FA, que o futebol foi realmente formalizado e dito: isso aqui é o futebol, podem essas regras, as quais perduram a maioria até os dias de hoje. Bem, ao contrário do que muitos pensam, a origem do termo soccer não é americano, nem canadense, nem australiano. A origem do termo soccer é justamente britânico, sendo que a elite inglesa que mais denominava o esporte desta maneira. Ainda lá no século XIX, o termo football, o qual nós conhecemos pelo futebol de hoje em dia, ele era o termo mais utilizado, até porque a maioria das pessoas jogava o futebol com os pés. Porém, em um belo de um dia, um baita de um infeliz resolveu pegar a bola com as mãos no meio do jogo de futebol. Esse cara não sabia jogar futebol, esse cara ele era ruim e ele resolveu pegar a bola com as mãos e simplesmente ir atravessando o campo e marcar pontos assim. Se fosse na minha escola, eu tomava uma voadora no beiço, olha, pra aprender a não se fresquear. E o local onde aconteceu esta linda façanha era denominada de Rugby School. Então eles começaram a chamar esse esporte de Rugby Football, porque a escola de rugby, ela falou: bom, nós criamos o esporte desta forma, nós gostamos desse jeito que ele pegou, acho que vai ser mais legal se a gente usar a bola com as mãos, então a gente vai começar a chamar ele de futebol somente, tá bom? Com o tempo, alguns adeptos, a maioria dos adeptos no futebol jogado com os pés e outro com o futebol jogado com as mãos, eles resolveram criar nomes diferentes justamente para diferenciar quando for falar sobre o termo futebol. Com isso, para diferenciar, eles resolveram chamar o futebol jogado com os pés de Association Football, porque era o futebol justamente da associação da FA, cujo nome é Football Association, e o futebol jogado com as mãos simplesmente resolveram chamar de Rugby Football, porque era o futebol jogado na escola de rugby, que com o tempo foi indo para as outras universidades e até hoje em dia está em vários lugares do mundo, assim como o futebol jogado com os pés. Tendo as gírias da época, o pessoal, a galera, começou a chamar o rugby football simplesmente de rugger, que no inglês, se não me engano, significa agarrar ou agarrador. Que é justamente o que acontece no rugby. E o futebol da associação, o Association Football, eles resolveram chamar de A-Soccer. Simplesmente colocar esse sufixo no final de ER. A-Soccer, com A-S, porque era o futebol da própria associação que eles tinham denominado antigamente. Contudo, essa é a origem mais plausível que se diz, mas a origem do termo soccer, em que as pessoas mais falam hoje em dia, foi quando Charles Refford Brown, de Oxford, um dos principais defensores do futebol jogado com os pés, ele foi questionado se ele gostava de acompanhar os jogos de rugger. Porém, como ele era do soccer, ele resolveu responder de um jeito diferente. Foi mais ou menos assim: olá, estamos aqui hoje com Charles Refford Brown, um dos principais defensores do futebol jogado com os pés, diretamente de Oxford. E eu tenho uma perguntinha muito interessante para fazer pro Charles. Charles, o senhor gosta de assistir jogos de rugger? Rugger? Bom, pra falar a verdade, eu prefiro assistir e ir num jogo de soccer. E foi assim que o nome se popularizou.
Por muito tempo, os ingleses chamaram o futebol que eles inventaram propriamente de soccer, porque foi um termo muito utilizado na Inglaterra, foi um inglês que inventou, e eles utilizaram muito tempo. Porém, depois da Segunda Guerra Mundial, esse termo foi caindo mais em desuso, e foi mais precisamente na Copa de 1966, Copa do Mundo em que a Inglaterra ganhou, Roubado demais. mas ganhou, em que os ingleses resolveram falar... Bom, acho que só futebol, porque soccer, todo mundo usa soccer, a gente que inventou isso aí, então a gente coloca o nome que a gente quiser. Inclusive, para mostrar que os ingleses usaram esse termo por muito tempo, tu podes pesquisar, ou se tu conheces, sobre a revista World Soccer. Ela é uma revista inglesa, uma revista britânica. Ela não é americana, nem canadense, seja lá o que for. Ela é britânica. Ficou muito conhecida antigamente, hoje em dia não é mais tanto, mas ela é World Soccer, ela é inglesa. E em outras línguas, o futebol foi se popularizando, ainda lá no início do século XX, final do século XIX, e nessas outras línguas o termo futebol foi o mais utilizado, tanto que no espanhol futebol vem do futebol, futebol no francês também, futebol no alemão e futebol no português. Porém teve um brasileiro que ele viu o termo futebol e pensou: Não. Muito estrangeirismo. Futebol. O termo em inglês é football. Se a gente usar futebol, a gente vai estar pegando todas as palavras do inglês. A gente não dá. A gente tem que ser criativo. A gente tem que criar um termo exclusivamente brasileiro, em que as pessoas vão saber que se trata desse lindo esporte jogado com os pés. Mas qual é a ideia aí que tu tem pra esse nome do esporte aí que a gente gosta? Pode falar aí a ideia que tu teve? Que tal o nome ludopédio? sim, um brasileiro, né, uma confederação, não sei muito bem, quiseram colocar o nome do futebol de ludopédio. É um ludo jogado com os pés? Agora, indo lá para os Estados Unidos, aqui, voltando mais precisamente pro início do século XX, final do século XIX, teve a chegada de vários ingleses no local, lá nos Estados Unidos, assim como em vários outros países de língua inglesa, e os americanos viram chegar o rugby, chegar o soccer, chegar o nome futebol, e pensaram o seguinte: Interessante isso aí, né? Chegando rugby, soccer. Eu gostei mais do nome futebol. Que tal se a gente criar um esporte que misture soccer com rugby? E a gente der o nome de futebol. E aí fica o nosso próprio futebol. E assim surgiu o futebol americano. O futebol americano, desde sempre lá nos Estados Unidos, foi o esporte mais praticado, o esporte mais falado, mais comentado com toda a galera, e com isso ele ficou muito famoso. E enquanto que o rugby e o soccer não eram tão jogados. Com o tempo eles foram se popularizando e resolveram deixar o nome rugby pro rugby, o soccer pro futebol e futebol pro futebol americano, para diferenciar. Inclusive em outros vários países de língua inglesa, e eles também utilizam o nome soccer para diferenciar do rugby e do futebol americano. Bom, no mais foi isso. Espero que vocês tenham entendido a diferença, né? Por que os americanos falam soccer, sendo que a culpa não foi muito deles. Eles inventaram o esporte deles, mas não foi muito deles a culpa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digo para vocês que se quiserem conhecer a página Central das Transferências lá no Instagram, serão sempre bem-vindos. Deixem um like se vocês realmente gostaram do vídeo. Podem deixar o dislike se não gostaram. Se inscrevam se vocês acham que eu mereço uma inscrição. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!